Amigo, amiga, tá na hora. É do nosso Se Liga. E se você não se ligou ainda, inscreva-se, aperta o sininho lá. É tão bom quando a gente encontra você, né, se incorporando à nossa ideia de querer saber mais, né, para decidir melhor cada coisa nas nossas vidas. E por incrível que pareça, hoje a gente vai falar de uma coisa que alguns afirmam que é planetária, mundial, que inclusive a gente deveria participar mais diretamente, não ficar só olhando a eleição norte-americana, as eleições norte-americanas. Alguns afirmam que elas são tão importantes que todo o planeta deveria votar. Nós do Brasil deveríamos ter nossa cédula aqui também, brasileira, para participar das eleições americanas. Mas conosco, para saber mais, entender melhor essa história toda, estão nossos amigos, sábios amigos, o economista Manuel Tedinho, o publicitário Elísio Pires, o consultor Paulo Fraga e o também publicitário Lula Vieira. E eu vou começar pelo Elísio, que é um empolgado acompanhante de eleições. Aliás, é uma das coisas que a gente mais gosta na vida, né, Elísio? Eleição, né? Democracia. Meu amigo, e aí? Como é que está vendo as eleições americanas? Bom, as eleições americanas são um compromisso com o passado que eu nunca vi igual na minha vida, né? É só quem acompanha a apuração, é só ver aquele pessoal sentado naquelas mesas todas, com aquele monte de papel, separa papel para cá, abre papel para lá, com aquele voto pelo correio, que é outra coisa surreal, né? Eu me lembro que foi feita uma denúncia, inclusive, que os republicanos chegaram a botar uns apanhadores falsos, né, para botar o voto ali e eles destruírem o voto, porque ali era uma região democrata e tal. Então, eu acho que, na realidade, os Estados Unidos têm, evidentemente, são a maior democracia do mundo e tal, mas, nesse momento, essa prova que nós estamos assistindo é ridícula, né? Essa eleição. E outra coisa, já está ameaçada pelo presidente, ouvi hoje uma gravação dele, em que ele disse o seguinte: só será válida a eleição se ele ganhar a eleição. Chega, o presidente dos Estados Unidos. Você esperava, Lula Vieira, alguma postura diferente do senhor Trump? Como todo garoto mal criado, papel que ele exerce maravilhosamente bem, se ele não ganhar a partida, ele mela o jogo, sai com a bola, ele vai fazer um rolo. Eu não sei, eu não consigo imaginar, eu não tenho imaginação para cogitar o que vai acontecer no mundo ou o que vai acontecer nos Estados Unidos com a farra que essa eleição vai acabar virando, com toda a judicialização, com todos os problemas que nós vamos encontrar para ver se define finalmente o presidente. Vai ser muito confuso. Enquanto isso, o mundo para, né? Já tem pandemia, agora tem eleição americana. Nós estamos realmente numa época, num tempo excepcional na história do mundo. Paulo Fraga, você acha que o Trump leva essa no tapetão, se perder no voto? É difícil dizer isso, né? De que ele possa levar no tapetão. Eu acho pouco provável. Um pouco do que você está comentando aí, esse aspecto de judicializar, onde você está perdendo e onde as regras que são de natureza estadual definem, né? Tem que ver agora como é que essa bola vai rolar no finalzinho, né? E ver quais são os desdobramentos que teremos aí pela frente. Mas o Trump, indiscutivelmente, como foi dito, é um péssimo perdedor, né? Então vamos aguardar aí os próximos passos, né? Pedinho complicador de a gente ter uma eleição com regras do século XVIII, mais um presidente né? 1700 lá vai fumaça. 1787. Pois é, entendeu? O mundo mudou tanto nesse tempo muito grande que nos separa dessas regras pré-determinadas para a eleição. Mas essa bagunça que o Trump pretende fazer, essa confusão que ele pretende fazer claramente, você acha que os Estados Unidos são realmente a maior democracia do mundo e tem um sistema de justiça capaz de fazer justiça nessa hora? Eu acho que sim, Barbosa. Eu ainda tenho a fé que a justiça não vai deixar ele ganhar no tapetão. O que aconteceu com o Bush foi bem diferente. Ele estava liderando com 500 votos, mas a coisa já estava demorando 40 dias. Então, eles mandaram parar. Chega, já fizeram, isso não pode ficar para sempre. É diferente.
O Trump está alegando que teve fraude. Ninguém alegou fraude na época do Bush em 2000. Isso não estava na questão. A questão era a dificuldade de contar os votos, porque era mecânico, era uma coisa totalmente horrorosa e difícil mesmo de avaliar se tinha um furinho, se não tinha um furinho. Enfim, eu acho que não ganha no tapetão, mas que vai atrasar o resultado bastante, vai chegar um mês de atraso, acho que vai sim. Resta saber se ele vai perder mesmo. Tudo indica que ele vai. Ele já disse que depois da Trump Tower, lembra da Trump Tower? Claro. Trump Tower. Agora vai ter a Trump Power. Está lançada a Trump Power. Sai de baixo. Responsável. Ele realmente jogou a imagem dos Estados Unidos no chão. Aquilo está parecendo uma república de banana. As grandes redes americanas, cada uma se posiciona de um jeito. Né? A Associated Press, por exemplo, está pautando muito da mídia democrata. Já a mídia republicana se nega a acompanhar por ela. Tem como trapacear? Tem como aprontar nessa hora? Ou mesmo com essa maneira que você relembrou, muito arcaica de apuração que a gente já viu no Brasil e que aqui no Brasil notadamente dava em bagunça, nos Estados Unidos não, né? Ou sim? Tem gente que acha que a eleição aqui no Brasil é fraudada. Só para lembrar, o tal de Bozó, disse o seguinte, que ele não ganhou no primeiro turno porque a eleição foi fraudada. Ele declarou isso logo depois do resultado das eleições. Então, só para dar um exemplo, pela contagem da Associated Press, está 264 a 214, ou seja, estão faltando 6 votos só no colégio eleitoral para o Biden, né? Já pela CNN está 253 a 214, né? Então, 253 para 264 é uma diferença razoável. Nós estamos às 7h30 da noite de uma quinta-feira acompanhando as eleições em tempo real aqui, enquanto gravamos esse papo para você. Paulo Fraga, e aí? O que você vê aí? Os Estados Unidos rachados como eu nunca vi, de forma polarizada como eu nunca vi. A maneira agressiva com que se posicionam defensores de lá e de cá. Você tem aspectos muito positivos e outros muito negativos, né, simultaneamente. Primeiro é isso que você está comentando. Primeiro é de que nos últimos, não sei se 100 anos ou mais de 20 anos, com certeza, a quantidade de eleitores, né? Quase 160 milhões de eleitores, 65% das pessoas que poderiam votar estão votando. Então, é uma questão das pessoas estarem participando e com espírito democrático mesmo, né? O outro ponto é que é o que você comentou, o país está inteiramente dividido, né? Então, e com questões bem polarizadas mesmo, né? Então, digamos assim, são duas questões relevantes, uma mais positiva e outra, eu não sei se necessariamente tão positiva. E as questões negativas que vale a pena comentar, uma é de que você leva em conta uma Constituição de 1787. Não faz sentido isso, né? O mundo muda, as condições mudam, as relações mudam e você tem que mudar um pouco as regras do jogo, né? Essa questão do colégio eleitoral, que é o processo da eleição indireta, que não reflete com fidelidade o voto popular, digamos assim, né? E um sistema de apuração absolutamente arcaico. Isso é inconcebível num país com o desenvolvimento econômico e com a tecnologia do parque industrial que eles têm, né? Nós já vivemos eleição indireta também aqui no Brasil, colégio eleitoral. Na ditadura. Porque a gente esquece. O doutor Tancredo foi eleito indiretamente. Nem tomou posse, mas foi eleito assim. Mas era ditadura, cara. Pois é, a gente não esquece. A gente que é jovem há mais tempo que a maioria não esquece. Tinha acabado a ditadura. Só para lembrar, tinha acabado. Não. Acabou com ele. Acabou com ele. Não, mas a eleição ainda estava na ditadura. O processo do colégio eleitoral, ele não preserva os princípios básicos da democracia. Ele traz os vícios de uma Constituição de 1787. Então, isso precisa ser revisitado à luz
de um novo padrão cultural que existe, entendeu? Não, e É com isso. outro detalhe, os Estados Unidos não é um país único, como é o nosso, com todo o Pois tamanho. é. São Entendeu? 50 Por isso estados. chama-se Estados Unidos. Né? São estados. Não dá nem para chamar de os Estados Unidos. Não é os Estados Unidos, é os Estados Unidos. Né? Olha a diferença Agora, entre a Califórnia e a Flórida, por exemplo. Né? Não, e Arkansas. E a Três própria, fusos horários, né? 3 fusos horários, entre outras coisas. e a própria legislação eleitoral é completamente diferente. Esse negócio de fraude é muito fácil, porque em certos estados, eu acho que não me lembro qual é o estado, não há nenhuma vigilância em relação a você tirar o título. Você pede lá e recebe. Em outros, você precisa provar a residência, não pode ter mudado há pouco tempo, você tem que ter a carteira de motorista, você tem que ter uma série de exigências. Então, o próprio colégio eleitoral, quer dizer, o próprio eleitor lá, tem uma lei diferente em cada estado. É uma coisa que, se fosse Brasil, a gente estaria rindo. Dizendo que isso aqui era uma bagunça. Pois Não, o fato de ser uma federação com independência entre os estados, eu não acho ruim, não. Isso eu acho que tem vantagens. Não, só para lembrar das diferenças, há muito tempo já a gente está vendo as permite o uso vantagens. de maconha, por exemplo, e outro que não permite. Né? Teve um estado que liberou geral nessa Geral, é Foi verdade. agora. Oregon liberou descriminalizou todas as drogas. Qual foi o lugar, Manuel? Oregon, né? Assim, a Califórnia, Oregon e Washington State. Sim. O uso recreativo foi liberado. Não, e cá entre nós, que é uma Mesmo, coisa mais claro que surreal sim. do que você dividir drogas legais e drogas ilegais. Mas é ridículo. Ô, Elise, você Até está pouco falando tempo isso atrás porque a gente você... esquece, mas álcool podia anunciar na televisão, no rádio, no jornal, em todo lugar. Álcool. Né? Não, mas é bom ainda que fique... tem anúncio. Aliás, fique quem proibiu isso acabou de ser processado. Começou um processo ontem, né? Mas ainda Agora, fica- você pega alguém desavisado, pensa que essa eleição nos Estados Unidos é na Bolívia ou Filipinas, entendeu? O cara contando os votos Nicarágua. e os votos chegando É. pelo correio. Nós estamos no mundo da internet das coisas. Veio o verdade. Trump dizer aqui que é para nós não aceitar só para lembrar, com a na tecnologia Estônia- 5G, gente. É para votar pelo telefone. Na e ter o Estônia já se resultado vota apurado pela em uma internet. hora. Na Estônia já se vota pela internet. Não, mas vários países é assim. Agora, o mais avançado é o nossa Coreia, que já disse isso. Só pode dar confusão uma eleição com 2 candidatos. Dois Fica candidatos, só e pronto. Tá Coreia resolvido. do Norte, né? E vai para a Coreia do Norte, que está Não, certo. esse problema não é em Cuba também. Para quê? Esse conflito em Cuba não existe também. É um verdade. candidato só e pronto. O Lula é um sujeito países- prático, entendeu? Ele Os vai países mais avançados são assim. Quer dizer, para que essa confusão, deixar as pessoas em dúvida? Já está lá, arrumadinho, Pois está é. resolvido. É um candidato só. Deixa eu aproveitar esse nosso gancho rico. O Brasil, né, dá banho na eleição americana em organização, Tá. em tecnologia, em apuração, em velocidade, em segurança, com chaveamento de cada urna que não tem ligação com nada, são cérebros eletrônicos separados aos milhões pelo Brasil afora, que depois são ligados na rede. E cada processo desse tem um acompanhamento de profissionais diferenciados, separados, que não se conectam só na hora de passagem de informação. Quando a gente pensa que a gente pode ter a votação, Tedim, já online, né, de uma forma inviolável, inclusive, porque nós temos nossas identidades virtuais, todos nós, Claro. invioláveis. Hackeamento, invasão, mas até no Supremo Tribunal Federal, até no FBI, na CIA, não há nada inviolável, mas há segurança maior nesse tipo de comportamento. Você acha que essas eleições americanas, voltando a elas, Tedim, podem ser, pela maneira com que aconteceram o começo da modificação, na maneira de votar, até uma alteração constitucional, o que é uma coisa absurda para um americano pensar?
Eu acho que só teria chance de mudar a coisa do colégio eleitoral se os democratas tivessem ganho o Senado. Eles vão ganhar a Câmara dos Deputados e o Biden na Casa Branca. Se tivesse as três casas, as duas casas mais a Casa Branca, eu acharia que a chance de trocar, de ter uma emenda constitucional, era um pouco maior. Porque lá, como cá, é difícil conseguir uma emenda, aprovar uma emenda constitucional. E para os republicanos, interessa muito essa coisa do colégio, porque eles não ganham o colégio eleitoral há não sei quantas eleições, há muitas eleições. Então, a chance de mudar essa coisa estrutural é mais difícil. Mas o voto eletrônico, eu acho que vai ter uma pressão para a coisa mudar, sim. Você tem tecnologia blockchain, cara, que dá segurança absoluta para fazer isso. Você transfere $1 bilhão eletronicamente de um lugar para o outro, não vai conseguir fazer voto... É só lembrar o Pix, né? Podia votar pelo Pix. Tipo isso mesmo. O trauma dessas eleições é grande, e eu acho que vai empurrar uma modificação mesmo, Barbosa. Eu acho que tem esse potencial. Qual a extensão dessa modificação, a gente precisa esperar para ver. Deixa eu aproveitar. Paulo Fraga, é um Estados Unidos da América, nesse momento, polarizado e partido. Isso depois, acabada a eleição, volta a dar cola, volta a ser uma nação que ruma para o mesmo lugar com os mesmos propósitos, ou vai ficar ferida aberta aí? Eu acho que tem ferida aberta, entendeu? Porque você tem grupos diferentes, com pensamentos diferentes, né? A dimensão continental, as características de cada região, as influências. Eu não sei se feridas muito profundas, entendeu? Mas essas feridas ou divergências vão continuar prevalecendo sobre certos aspectos, entendeu? E acho que isso, de certa maneira, faz parte do debate democrático, entendeu? Com ideias diferentes, pensamentos diferentes em relação às coisas, de forma geral. Me preocupa, Lula, porque nós estamos num tempo norte-americano de muita violência racial, né? O problema do comportamento de determinados policiais brancos em relação aos negros acendeu estopins de fogo alto em muitas regiões americanas. A se somar essa polarização política, você está com o Paulo, acha que a gente vai ter lugares que não vão cicatrizar depois da eleição? Eu acho sim, e acho que a fenda acabou trazendo à tona uma série de problemas internos que o povo americano tem, que vai ser muito difícil de resolver. Quer dizer, não se esqueça que também, quando você fala povo americano, você fala de uma nação que reuniu durante séculos todo mundo. Quer dizer, as pessoas que mudaram para lá, quer dizer, elas trouxeram muitas vezes as suas crenças, as suas maneiras de encarar a vida, e o antigo sonho americano hoje está fragmentado. Quer dizer, o sonho americano hoje tem vários sonhos de vários tipos de americanos. Não há um grande inimigo comum, eles estão tentando transformar a China nisso, mas não parece que isso polarize, que una a população americana. Eles vão viver uma época muito complicada, com juntar aquilo tudo, voltar a ser uns Estados Unidos e voltar a ter uma ideia de nação, vai ser muito complicado. Sem pandemia, Elísio, o Trump levava isso de goleada? Ficava bem mais fácil, né? Porque, na realidade, a postura dele na pandemia, né, com certeza provocou um razoável desgaste dele. Tem uma novidade que não tinha lá atrás, chama-se China. Que agora não é nem Guerra Fria, mas é Guerra Gelada. Né? Verdade. Edinho, faz alguma diferença se Trump ou se Biden, um ou outro, ganhar essa eleição para o Brasil? Nossa, é enorme. Eu acho que muda o tipo
o tipo de cobrança para algumas coisas que o Brasil está fazendo de forma muito equivocada. Tem essa insistência, que apesar do nosso vice-presidente segurar bastante essa onda e o Congresso, a imprensa toda fala contra, mas o presidente da República não gosta da China por um simples motivo, porque o Trump não gosta da China. Não tem nenhum outro motivo para o Bolsonaro ter implicância com a China. Os investidores, eu falei ontem com um cara que toca uma empresa que foi comprada por chineses, eles estão muito incomodados com o Brasil. Com a saída, com o Biden no governo, isso melhora a relação da China com os Estados Unidos, o que vai forçar uma postura melhor para o Brasil. Isso facilita para a gente. Um outro lado é que o Biden vai olhar para a Amazônia. Tá? Ele não vai intervir na Amazônia, ele não vai nada, mas ele vai começar a fazer pressão para que a gente cuide melhor da Amazônia. Ele está correto. Não, ele já declarou que vai voltar para o Acordo de Paris, né? Já vai voltar para o Acordo de Paris. Aberta dele. Vai voltar para o Acordo de Paris. Todo esse lado. E também para o Transpacífico, né? Isso. O que está corretíssimo. E vai chatear a China. O Transpacífico. Com certeza. Mas... Paulo Fraga, você que está ouvindo investidores de dentro e de fora do Brasil, e aí, faz alguma diferença Trump ou Biden? Faz, dentro do que o Manuel estava comentando, do que vocês estão falando, entendeu? O nosso Bolsonaro aqui é uma versão tupiniquim do Trump, né? E essa entrada, possível entrada do Biden, eu acho que vai ser muito positiva na maneira do Brasil se comportar com as questões de interesse mundial, entendeu? Com sustentabilidade, com uma série de questões que são absolutamente relevantes e que o presidente não dá a menor importância para isso, né? Concorda, Elísio? Plenamente. Totalmente. Olha, coisa rara de eu concordar com ele, estou concordando embaixo. Meu Deus. Eu agora confesso que fiquei decepcionado com a sua concordância. Senhores, para fechar, está na hora. O Lula parece que se desligou de nós por força da internet, mas... Da internet. É que a mulher dele deve ter entrado na internet. É verdade. Expulsou do espaço lá. Meus amigos, para fechar, vamos ver no que os senhores se ligam nessa semana. Tedinho, se liga em quê? Eu só me ligo, cara, infelizmente, eu só me ligo no raio dessa contagem de voto a voto. Eu estou ficando enlouquecido com isso. Eu vou tentar não olhar mais hoje, depois dessa conversa nossa, para ver se eu me desligo um pouco, porque vai sofrer assim no raio que o parta, né? Elísio Pires, se liga em quê? Na mesma coisa. Só que eu vou fazer o seguinte, vou dar uma folga de 2 horas, daqui a 2 horas eu volto a consultar tudo para saber se já apuraram, se já fecharam a Geórgia, se já fecharam o Alasca, se já fecharam a Pensilvânia. Daqui a 2 horas. O que em você nos deixa surpresos. 2 horas? Caramba, que coisa boa. 2 horas. Paulo Fraga, se liga em quê? Agora vamos nos ligar nas nossas eleições de cá, né? Sim. Pois é, porque agora no dia 15, né, vamos fazer a primeira rodada. Então, coloquemos o nosso dedinho no buraco certo, ou na tomada certa, né? Tá na hora, tá Boa, Paulo. Isso aí. Manuel Tedinho, Elísio Pires e Paulo Fraga, e mais Lula Vieira e Marcelo Pereira estarão na semana que vem conosco, já com, claro, espero eu, eleições americanas fechadas, né? Pois é, que não seja mais uma bucha para nós, ou um buche, enfim. Buche. Do jeito que você quiser, né? Bem, não deixe de se inscrever com a gente aqui, né, no nosso canal, dar o seu like. O Se Liga volta semana que vem com muito prazer para tentar entender melhor as coisas desse mundo. Obrigado, Manuel. Obrigado, Elísio. Obrigado, Paulo. Até semana que vem.